boas-vindas! Hoje a gente vai explorar um terreno bem conhecido, acho que para muita gente, a aula expositiva. Parece simples, né? Mas olha, tem muito mais coisa aí do que a gente imagina. A nossa base aqui é o capítulo 9 de um livro, Metodologia do Ensino, do Antônio Carlos Gil. Um material denso, sim, a fonte é acadêmica, mas o nosso objetivo aqui é destilar o que importa, o que funciona na prática, sabe? Qual é a missão? Tentar entender por que esse formato que às vezes leva tanta crítica continua aí, firme e forte. E, o mais importante, como é que a gente pode dar uma turbinada nessas aulas, tornar elas mais eficazes e, por que não, mais interessantes. Isso serve para quem ensina, claro, mas olha, para qualquer um que precise passar uma ideia complexa ou só tem curiosidade mesmo sobre comunicação e aprendizado. Exatamente. É curioso, né? Porque a aula expositiva muitas vezes carrega essa fama de ser passiva, quase um monólogo antigo, mas a visão da fonte é bem diferente. O argumento principal é que, se for bem feita, bem pensada, ela não só tem valor, como pode ser muito eficiente. O ponto-chave, segundo Gil, é mudar o foco, sair daquela ideia de só transferir informação, sabe? E pensar na aula como um processo de comunicação, de inter-relação mesmo. Certo, vamos então desempacotar isso. Para começar, por que será que a aula expositiva resiste tanto, hein? Mesmo com tanta tecnologia nova, tanta crítica, a fonte aponta umas razões bem práticas. Aponta, sim, e são razões fortes. Primeiro, a economia. Não dá para negar. Com uma aula, você atinge muita gente de uma vez. Otimiza recurso, tempo, espaço. Depois, a flexibilidade. Ela se adapta, né? Públicos diferentes, recursos diferentes, desde o quadro giz até, sei lá, um super projetor. E também a versatilidade. Funciona para quase qualquer disciplina. E tem mais, né? Acho que a fonte fala da rapidez também, de apresentar um conteúdo que já está ali, organizadinho pelo especialista. E talvez o ponto mais forte, a ênfase no conteúdo. Permite que alguém que manja muito de um assunto transmita aquele conhecimento mais profundo, mais atualizado que talvez não esteja no livro didático ainda. Parece que esses pontos práticos dão uma força danada para ela continuar existindo. Com certeza. E essa persistência muitas vezes está ligada ao que a fonte chama de modelo clássico. Nesse modelo, a coisa é bem direta. O professor fala, detém o saber, é o emissor ativo, o aluno receptor passivo, quase um banco onde se deposita o conhecimento. Lembra muito a ideia da educação bancária do Paulo Freire, né? O foco total é na lógica, na clareza da exposição do professor. O conteúdo manda. Entendi. Esse modelo clássico, ele parece meio, sei lá, uma via de mão única. Mas a fonte não para aí, né? Traz uma alternativa, o tal do modelo comunicativo. O que ele tem de diferente? Aí ele vira o jogo. O modelo comunicativo não vê a aula como só mandar informação. Vê como um processo de inter-relação. É mais complexo. Aqui o aluno não é só um depósito, ele é o receptor ativo. Ele interpreta, ele reage, ele dá feedback. Mesmo que seja só com uma expressão facial, sabe? Esse feedback é crucial. A comunicação é vista no ciclo completo. Tem o codificador, o professor, com voz, gesto, a mensagem, o conteúdo mais pensado para quem ouve, o canal, o ar, o visual, e o receptor, o aluno ativo. A clareza ainda importa, claro, mas a mensagem precisa ser mais que clara. Ela tem que ser, talvez, problematizadora para engajar de verdade, para fazer pensar. E aí, nesse ponto do engajamento, a coisa fica muito interessante. A fonte faz uma comparação que, assim, de primeira pode soar meio estranha. Compara o professor, nesse modelo comunicativo, a um ator de teatro. Isso não pode dar uma ideia errada. De fingimento? Pode gerar essa estranheza inicial, mas o ponto-chave, a diferença crucial que a fonte marca é o propósito da emoção. O ator no palco, ele busca a emoção como fim, né? É a catarse, a experiência artística. O professor não. Segundo Gil, ele usa a emoção de forma instrumental.
Ou seja, a emoção não é o show, é a ferramenta. É para construir ponte, para conectar o aluno com o conteúdo de um jeito mais fundo, mais memorável. É usar o entusiasmo, a paixão pelo tema, a voz, não para entreter por entreter, mas para iluminar o assunto. E faz sentido, né? Pensando em como a gente lembra das coisas. A fonte até menciona que a gente guarda mais fácil imagem do que palavra abstrata. Então, sei lá, associar um conceito difícil com uma cara de surpresa do professor ou um tom de voz mais forte ajuda a fixar aquilo na cabeça. O próprio entusiasmo do professor, quando é genuíno, pode transformar uma matéria que parecia chata em algo vivo. Exatamente. É aí que a expressão corporal, a voz, deixam de ser só acessórios e viram ferramentas pedagógicas mesmo. Uma mudança no rosto, variar o volume da voz, um gesto na hora certa. Tudo isso funciona como um marcador de texto para o cérebro do aluno, sabe? Ajuda a dizer, opa, isso aqui é importante. E tem mais. A neurociência hoje mostra isso. Conteúdo que a gente processa com emoção cria conexões mais fortes no cérebro, dura mais. É a tal da memória emocional trabalhando junto com a aprendizagem. A informação não é só recebida, ela é sentida. E isso faz uma diferença enorme na hora de lembrar depois. Isso leva direto para as ferramentas práticas, né? O que o professor pode fazer para melhorar essa comunicação, para colocar esse modelo comunicativo para funcionar de verdade. A fonte detalha isso bem, começando pela voz. Não é só o que a gente fala, mas como fala. Perfeito. A voz é o veículo principal, não só do conteúdo técnico, mas dessa emoção instrumental que a gente falou. A fonte sugere prestar atenção em coisas técnicas, tipo respiração diafragmática, aquela que usa o diafragma para dar apoio para a voz e não cansar tanto, a intensidade certa para a sala, nem gritar, nem sussurrar, e o sincronismo fonorrespiratório, que é basicamente coordenar a fala e a respiração para não faltar ar no meio da frase importante. Mas, além da técnica, tem o lado mais sutil. Conhecer a própria voz, o potencial dela e buscar um tom que seja claro, que todo mundo ouça bem, mas que também seja acolhedor, que convide a pessoa a ouvir. Legal. A voz traz a melodia, a emoção, mas e a clareza mesmo das palavras? A fonte também fala da dicção, né? Fala. E é fundamental. Dicção é articular bem os sons, pronunciar tudo direitinho, sabe? A fonte alerta para uns erros comuns que atrapalham muito. Comer letra no final da palavra, tipo os menino em vez de os meninos, trocar som, não falar todas as sílabas. E também os vícios de linguagem, né? Aqueles né, tipo assim, então, que ficam repetindo. Uma dicção boa não só facilita entender na hora, mas passa segurança, mostra que você domina o assunto. Voz ok, dicção ok. Mas se for tudo no mesmo ritmo, a aula vira sonífera, né? Imagino que o ritmo seja o próximo ponto. Exatamente. O ritmo é a música da fala. A fonte fala muito da prosódia, que é essa variação na melodia, no tom, na velocidade. Falar tudo igual no mesmo tom. Nossa, é um convite para dispersão. Tem que achar uma velocidade boa, nem rápido demais que ninguém pega, nem lento demais que dá sono. E o ritmo não é só velocidade. Inclui usar pausas, pausa para dar suspense, pausa para deixar pensar, pausa para respirar. E a entoação expressiva dá cor para as palavras com a intenção. Um ritmo bem trabalhado, diz a fonte, pode até encantar, manter a galera ligada. Voz, dicção, ritmo. A parte sonora. Mas tem o corpo todo falando junto, né? A fonte reforça isso. Reforça muito. Tem uma frase ótima lá, todo o seu corpo fala. Isso quer dizer que tem que ter coerência. Não adianta a voz estar linda se a postura está toda encolhida, se o olhar foge, se o gesto não combina com o que você está dizendo. Precisa ter harmonia entre o que sai da boca e o que o corpo mostra. É essa coerência que passa credibilidade, que amplifica a mensagem, o corpo tem que ajudar, não atrapalhar. E falando em variedade, a fonte mostra que aula expositiva não é uma coisa só, né? Tem tipos diferentes com mais ou menos interação. Quais são os principais que o autor cita? Ele mostra um cardápio bem variado, o que é legal para ver a flexibilidade. Tem a aula expositiva pura,
É a mais clássica, o professor fala mais, aluno ouve mais, boa para introduzir um assunto novo, talvez. Depois a aula recitação. O professor pergunta mais, chama o aluno para ler um trecho, responder algo. A participação já é média, serve para reforçar, ver se entenderam. Essas ainda parecem mais centradas no professor. Tem outras que envolvem mais os alunos ou usam outros recursos. Tem sim. A exposição-demonstração junta a fala com algo visual, concreto, um modelo, um experimento rápido, muito comum em exatas, biológicas, né? Ver a coisa funcionando ajuda muito. A participação continua média, mas o engajamento visual sobe. Aí tem a exposição provocativa. Aqui o professor não só expõe, ele joga pergunta no ar, problema, paradoxo, para fazer a turma pensar, debater. A participação esperada é alta, como em humanas, sociais. E, por fim, a exposição discussão. Uma fala inicial, mais curta do professor, e depois abre para debate mesmo. Troca de ideias entre os alunos com o professor mediando. Ótima para turma pequena, tema polêmico, a participação é alta. Essa variedade é interessante. Mostra que dá para escolher dependendo do objetivo da turma. Mas tudo isso deve exigir um planejamento bom, imagino. A fonte fala sobre como escolher o que vai entrar na aula? Fala, e trata o planejamento como chave. Sobre selecionar os tópicos, a dica é: menos é mais. Para uma aula de, 2 horas, é melhor focar em poucos pontos importantes e ir fundo neles, do que tentar cobrir um monte de coisa correndo. A profundidade ajuda a entender e lembrar. E tem um alerta importante. A aula expositiva, mesmo ótima, não é o único jeito de aprender. Precisa complementar com leitura, exercício, trabalho em grupo. A aula é uma parte do processo, não o processo todo. E a preparação do professor? Aquelas notas de aula, a famosa colinha. Como usar isso direito? A orientação é usar como roteiro flexível, um mapa, não um texto para ler. Ler nota quebra o contato visual. A espontaneidade vira leitura em voz alta, né? As notas podem ter só os pontos principais, palavra-chave, talvez umas perguntas para fazer, ou até um esquema tipo mapa mental. O importante é ser conciso para permitir essa flexibilidade e que a organização pense em como o aluno vai processar aquilo. Como assim pensar em como o aluno vai processar? Na hora de organizar as notas? É, pensar na sequência que facilita o entendimento para quem está aprendendo. A fonte lista uns princípios de organização para ajudar nisso, tipo ir do simples para o complexo, partir do conhecido para o desconhecido, ir do concreto, exemplo, para o abstrato, conceito, mostrar o todo antes das partes, ir do particular para o geral, sair do senso comum para o científico, seguir ordem cronológica quando faz sentido, ou organizar por causa e efeito. Usar esses princípios ajuda a criar uma linha de raciocínio mais fácil de seguir. Faz todo sentido. E falando em linha de raciocínio, como seria a estrutura de uma aula expositiva bem-sucedida? Tem um padrão? Tem uma estrutura clássica que funciona bem, em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada uma tem um papel. A introdução é para fisgar a atenção logo de cara. Tem que engajar, mostrar por que aquilo é importante, contextualizar, dizer o que se espera aprender, objetivos, e dar uma geral do que vem pela frente. Pode começar com uma pergunta forte, um dado chocante, uma história rápida. Fisgou a atenção. Aí vem o prato principal, o desenvolvimento. Isso, é onde o conteúdo é apresentado, explicado. A clareza, a organização, usando aqueles princípios, são chave. Mas não é só ser claro, tem que manter o pessoal acordado. Aí entra usar exemplo concreto, analogia para conectar com o que já sabem, recurso visual como apoio sem exagerar e, muito importante, variedade, mudar o jeito de apresentar, o ritmo. E para fechar, a conclusão. Qual o papel dela, além de dizer acabou? A conclusão é muito mais. É para amarrar tudo, consolidar o que foi aprendido, fazer um resumo dos pontos principais, voltar nos objetivos e mostrar que foram alcançados. É hora também de checar se entenderam, talvez com perguntas rápidas, pedir para explicarem com as palavras deles, e pode ser uma ponte para o futuro, indicar mais leitura, mostrar onde aquilo se aplica, jogar uma pergunta nova para eles pesquisarem, manter a bola rolando mesmo depois da aula. Essa estrutura, intro,
Deve, concluo. Parece uma boa base. Mas para dar vida a isso, a fonte traz umas práticas recomendadas, tipo um checklist para a aula ficar mais legal e eficaz. Sim, a fonte resume tudo em 7 práticas que são bem mão na massa. Acho que vale a pena a gente passar por elas rapidinho. Com certeza. Vamos lá. Qual a primeira? A primeira é buscar a espontaneidade. Mas atenção, não é improviso total, não. É o contrário. É estar tão bem preparado, tão seguro do roteiro, que você consegue falar com naturalidade, com autenticidade, parece espontâneo, mas tem estrutura por trás. Você se adapta ao momento sem perder o rumo. Interessante. É a espontaneidade que vem do domínio. Legal. E a segunda? A segunda é introduzir variedade. É o antídoto para monotonia. Variar o tom de voz, a velocidade, mudar a expressão do rosto, andar um pouco pela sala, alternar entre falar, perguntar, mostrar um exemplo, talvez um vídeo curto. Essa dinâmica segura a atenção. Terceira. Recursos visuais, imagino. Exato. Usar recursos audiovisuais. Mas, com propósito. Quadro, slide, vídeo, eles têm que apoiar a fala, ilustrar, resumir. Não podem virar o centro das atenções nem ser a muleta para você ficar lendo. E como manter a turma ligada mesmo? A quarta prática deve ser sobre isso. Sim, é estimular a atenção ativamente. Além da variedade, envolve se movimentar pela sala, manter contato visual com todo mundo, usar o humor com cuidado e pertinência para aliviar, criar conexão, mostrar entusiasmo de verdade pelo assunto, isso contagia, e sempre que der mostrar a aplicação prática daquilo, responder o famoso "pra que eu preciso saber disso?". Manter a atenção? Tem que ver se está funcionando, né? Quinta prática. Justamente, obter feedback. Tem que ficar ligado na turma, observar a linguagem corporal, cara de dúvida, tédio, interesse, e fazer perguntas não só aquelas que a gente mesmo responde, mas para checar se estão acompanhando. E aí, com esse feedback, estar pronto para ajustar o ritmo, mudar um pouco a abordagem. É uma sintonia fina o tempo todo. E o aluno anotando? É importante incentivar. É a sexta prática. Encorajar anotações. Mas com um detalhe interessante que a fonte traz. O ato de anotar, ouvir, pensar, resumir com as próprias palavras, escrever, muitas vezes é mais importante para a aprendizagem do que ter o caderno bonito no final. É o processo mental que ajuda a fixar. E por último, a sétima. Qual é? Promover revisões. A gente esquece rápido, né? Então fazer pequenas recapitulações ajuda muito. No início da aula, lembrar o que viu antes, durante, quando fecha um tópico, antes de abrir outro para conectar as ideias, e na conclusão, o resumo final. A fonte até cita o efeito Zeigarnik, aquela ideia de que a gente lembra mais de tarefa incompleta. As pausas e revisões funcionam um pouco assim, ajudam a consolidar e a marcar a transição entre os assuntos. Uau! É bastante coisa para pensar sobre algo que parecia só dar aula. Juntando tudo isso, modelos, comunicação, estrutura, práticas, qual é o veredito final da fonte? A aula expositiva funciona ou não funciona? Olha, o veredito é um sim, mas. A conclusão do Gil é que a aula expositiva bem feita, bem planejada, bem executada, funciona sim. É eficaz para passar informação, conceito, tanto quanto outras técnicas mais ativas nesse aspecto. O ponto não é jogar fora, é fazer bem feito. A qualidade da execução é que manda. Então o segredo não é abandonar, mas reinventar. Focar mais na comunicação, no engajamento. Exatamente. Mudar o foco, sair da simples transmissão e ir para uma comunicação mais humana, mais interativa, valorizar a conexão emocional como ferramenta. Se adaptar ao público, ouvindo feedback, usar bem a voz, o corpo. Tudo isso transforma a aula, deixa de ser um monólogo, que pode ser chato, e vira quase um diálogo, uma experiência mais rica. O professor vira mais um facilitador, um arquiteto da aprendizagem. Não só entrega conteúdo, mas engaja, inspira. Tem uma citação ótima no final do capítulo. A qualidade de uma aula expositiva não depende apenas do conhecimento, mas da capacidade de transformar esse conhecimento em uma experiência de aprendizado significativa. É isso. Perfeito. Então, para resumir nossa conversa aqui, baseada no Antônio Carlos Gil,
A aula expositiva não morreu, nem é ruim por natureza. Mas, para ser poderosa hoje, ela precisa evoluir. Deixar para trás a rigidez do modelo antigo e abraçar a comunicação eficaz, a conexão emocional como ferramenta, o planejamento cuidadoso e flexível, é transformar transmissão em relação. Precisamente. E toda essa nossa conversa sobre a importância do ao vivo, né? Da presença, das nuances da voz, do corpo falando junto, do ritmo, daquela conexão que rola ali na hora, levanta uma questão bem atual, né? Pensando nesses ambientes de aprendizado só digitais ou assíncronos, vídeo gravado, plataforma online, como é que eles podem tentar compensar a falta desses elementos tão humanos? O que será que se perde quando a gente tira essa dimensão presencial, interativa em tempo real? E como é que a gente pode, será, como educadores, comunicadores ou mesmo com alunos, buscar jeitos